Olá, então vamos dar sequência em nossa aula de hoje. Então, dando sequência aí, falando dos polinômios que a gente iniciou aí na aula passada. Então, um polinômio ele tem lá seu certo valor em grau, né? Ele também é identificado por seu grau. Então a gente vai aprender hoje a identificar, conhecer os graus dos monômios e aprender a identificar qual o grau pertencente aí a cada polinômio. Então vamos conhecer o grau do polinômio e o polinômio de uma variável. Como é que a gente identifica aí o grau do polinômio? Então o grau aí de um polinômio reduzido não nulo é dado por seu termo de maior grau. Então a gente viu que polinômio é quando a gente tem lá uma expressão com vários termos, né? Ou seja, mais de um monômio. Quando temos mais de um monômio, por exemplo, duas expressões, três expressões, aí a gente tem o que? Um polinômio. Então, o grau dele, né, é dado por seu termo de maior grau. Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio com dois termos, então eu vou observar o grau, identificar o grau do primeiro termo e o grau do segundo termo, né? O que possui o grau maior, então esse é o grau final aí desse polinômio. Então, para entender melhor, vamos aqui aos exemplos. Então, por exemplo, o polinômio aí 3x ao cubo y menos 5x a quarta y a terceira mais xy é do sétimo grau. Por quê? Então, se a gente observar, a gente tem aqui um termo, dois termos, três termos. Então, o grau do monômio, quando a gente se refere a esse termo, né, eu pego as variáveis que são as letras e vou ver o maior expoente aí, né, o expoente dessas letras e somar. Por exemplo, então nessa primeira expressão aqui, nesse primeiro termo, eu tenho na variável aqui x e y. Então o valor do expoente x é equivalente a 3. O y não aparece expoente quando não aparece equivalente a 1. Então eu iria somar 3 mais 1, 3 do x mais 1 do y, quando não aparece equivalente a 1. 3 mais 1 daria 4. Então aqui seria quarto grau, esse primeiro termo. Quarto grau. Nesse segundo termo eu tenho o valor do expoente x, que é 4, e o valor do expoente y, que é 3. Se eu somar, 4 mais 3 dá 7. No terceiro termo aqui, o valor do expoente x não aparece equivalente a 1. O y também, por não aparecer aqui, é equivalente a 1. Se eu somar 1 do x mais 1 do y, eu tenho 2. Aqui seria segundo grau. Esse termo aqui é equivalente ao segundo grau. Então, como fala aqui o seguinte, que o grau é dado por quê? Por seu termo de maior grau. Então, qual é o termo aqui de maior grau? Esse primeiro termo aqui que aparece, segundo ou terceiro. O maior aqui é esse aqui, ó, do meio. O segundo termo, que é 7. Por isso que ele é um polinômio do sétimo grau. Vamos analisar agora a letra B. 7a ao cubo mais, então aqui é o primeiro termo, mais 5a ao cubo b ao, aliás, 5a ao quadrado b ao quadrado, segundo termo. Terceiro menos 4ab, seria o terceiro termo. Nesse aqui só temos a variável a. O expoente é equivalente a 3, então aqui seria igual ao do terceiro grau. Aqui temos variáveis a e b. O a equivalente a 2 e o b equivalente a 2, os expoentes. Expoente 2 e expoente 2, somando daria 4.
Aqui eu só tenho as variáveis, que são as letras A e B. Não aparece no expoente do A, equivalente a 1. O B também não aparece, a gente sabe que é equivalente a 1. 1 mais 1 daria 2. Então eu teria aqui terceiro grau na primeira expressão, quarto grau na segunda e segundo grau na terceira. Então, como é o grau final define o termo que possui maior grau, nesse caso aqui o segundo termo também que possui o quarto grau. Por isso a expressão, ou seja, o polinômio é do quarto grau. Então, a gente pode também calcular de acordo ao grau também da variável. A gente viu o grau final do termo que junta, soma os graus de todas as variáveis que aparecem. Então, isso é uma forma da gente calcular. Agora, o grau de um polinômio também ele pode ser dado em relação ao termo, em relação a determinada variável. O maior grau da variável considerada indica o grau do polinômio. Então, a gente viu que as variáveis são as letras. Então, eu posso considerar também, né, cada variável. Por exemplo, nesse exemplo aqui, 7x ao quadrado, 7x à quarta, y à terceira, mais 2x ao quadrado, y à quinta, menos 7xy. Então, se a gente analisar aqui, ó, eu posso ter agora o grau em relação a variável x e posso também ter o grau em relação à variável y. Né? Então, em relação à variável x, né, esse polinômio é do quarto grau, ou seja, se eu considerar apenas o expoente da variável y, aliás, da variável x. No primeiro termo, a variável x tem o expoente 4, no segundo termo aqui temos o expoente 2, e no terceiro termo não aparece expoente equivalente a 1. Então, como o maior expoente é no primeiro termo, é o expoente 4, então essa é um polinômio do quarto grau em relação a x. Já analisando agora o y em relação à variável y é do sétimo grau. Por quê? Então, se a gente analisar no primeiro termo aqui, o y é equivalente a 3. No segundo termo, o valor do expoente do y é 5. E no terceiro termo, o valor do expoente do y é 7. Então, entre 3, 5, 7, o maior é 7. Então, a gente pega o maior expoente da variável considerada. Então, em relação, considerando apenas a variável y, esse polinômio é polinômio do quarto grau. Então, como eu falei, maior expoente de x está aqui, que é o 4, e o maior expoente de y é o 7. Polinômio de uma variável. Então, é o polinômio que apresenta uma única letra como variável. Então, a gente viu os exemplos anteriores, né, que nos polinômios aparece, por exemplo, AB, né, x, y, ou seja, mais de uma variável. Então, a gente pode ter expressões também que são polinômio e apresenta apenas uma variável, ou seja, uma letra. Então, quando isso acontece, a gente tem lá um polinômio de uma variável, bem simples. Por exemplo, a letra A, 6x ao quadrado menos x mais 5. Observe que aqui a única letra que apareceu é a variável x. Então, por isso que ele é de uma variável. Questão B, 4x mais x ao cubo menos 6 mais 8x ao quadrado. Apesar de expoentes diferentes, mais apenas uma variável apareceu. Então, são polinômios da variável x. Então, na sequência, aqui a gente finaliza a nossa aula. Na sequência, a gente tem a atividade lá na plataforma. Ok?